Só preguei uma vez, foi um sábado no ponto de pregação, em Ponte Lima, na casa do Matias. E entretanto não preguei mais. Como o culto começou um bocadinho mais tarde, vou ver se avanço o mais rápido possível. Ver se não faço essa uma hora. E enfim. O assunto que eu venho trazer hoje, que aprofundei, é quanto ao amor. E não o amor do homem, o amor de Deus. E para ir mais direto ao ponto, para não ficar a falar e enrolar tanto agora do princípio, nós, para aquele que lê as Escrituras, ou então ao menos tem o incentivo e que conhece a partir dos cultos, aos domingos e aos sábados, nós vemos que Deus, Ele em plenitude, é amor. Justiça também, mas também amor. E nós, como eleitos, provamos um tipo de amor diferente de um amor que Deus provê a toda a humanidade. Desta forma dizendo, estou a dizer que Deus tem dois tipos de demonstração de amor, desse mesmo amor. Um para toda a humanidade e outro somente para os eleitos. O amor providencial e o chamado amor ágape, um amor divino que o próprio ser humano não pode desenvolver porque é um amor incondicional e um amor, possamos dizer, para além do nosso entender e do infinito, e que o homem não consegue produzir por si só. Nós conhecemos esse amor providencial, esse amor dado a todo o homem e que Deus oferece. Não só o próprio amor que o homem tem, porque nós vemos que dentro da igreja, os cristãos, como também fora, aqueles que não são cristãos, existe, e as pessoas tendem a ter amor, e esse, devido, apesar de sermos depravados, toda a humanidade ter caído juntamente com Adão, e ter tido a separação com Deus, como Deus criou o ser humano à semelhança dele, o ser humano ainda consegue produzir um tipo de amor, mas é esse amor finito, não como o amor ágape proveniente de Deus. E Deus também reflete então esse amor para toda a humanidade. Nós vemos isso em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 45, eu vou apresentar várias passagens ao longo da pregação, portanto eu próprio vou estar aqui a folhear e só nessa questão vai-se perder um bocadinho de tempo. Mas Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45, eu estou a ler da Almeida Revista Corrigida. Vou esperar aqui. 43 ou 45. Que diz assim: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Cristo aqui, no Sermão do Monte, como vemos no versículo 43, ele trata um ponto, um aspecto vinda da lei antiga, vinda da lei mosaica: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou então uma expressão não, é mesmo um versículo que nós temos no Antigo Testamento, o famoso olho por olho, dente por dente.
Ou seja, amas o teu próximo e o inimigo continua a ser inimigo e sois inimigos. Mas Cristo vem dizer: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem e fazei o bem aos que vos odeiam. E ainda, acima disso, orar por eles. E o ponto importante aqui, no versículo 45, que define posto em prática e à vista o amor providencial de Deus. Nós aqui atrás nós vemos, por uma parte, o amor providencial vindo do homem e o de Deus, no 45, quando diz que Deus permite o sol subir, nascer e a chuva cair para os justos e injustos. Ou seja, Deus cuida não só dos que são dele, mas também para os que não são. Permite haver alimento, de luz do dia e chuvas, entre outras demais coisas, as necessidades do dia a dia. Saúde, trabalho. Temos outro versículo em Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, 41, que diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. O versículo é curto, mas vou explicar. Cristo estava em Jerusalém e ele, neste momento, num determinado momento, ele sai de Jerusalém e olha para a cidade e para a povoação, porque isto era prestes a chegar à Páscoa. E então a maior parte do povo de Israel estava ali reunido. E Cristo olha sobre toda a nação e sobre a cidade e chora. O que também é esse amor providencial vindo de Deus em Cristo, porque Cristo soube na altura que ele iria morrer e ser crucificado no lugar, e que toda a nação o iria rejeitar. Mas mesmo assim, ele chora sobre ela, por amor. Outro instante de Cristo, em João 6, não é preciso pôr, em João 6, do versículo 1 ao 15, um momento em que a multidão vem atrás de Cristo, e é no momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele estava para pregar diante da multidão, mas viu que a multidão estava faminta, então fez um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Outro ponto, outro momento desse amor que Deus tem sobre todos, quando Ele multiplicou os pães e os peixes para alimentar o povo. E daqui temos 3 passagens que comprovam este amor vindo de Deus. E o amor ágape. Então, como disse anteriormente, um amor dado e direcionado somente para os eleitos. E esse amor nós vemos em Efésios capítulo 1, do 3 ao 5. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácia da sua vontade. Como nós entendemos, e como a Bíblia nos diz, os salvos são eleitos. E os eleitos são alcançados por este amor, não mais o providencial, mas o ágape, um amor salvífico. É com esse amor que Deus alcança o homem e o traz a si. Tal como diz o versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, nós temos, a partir do momento em que Deus chama e o homem crê, ele ama a Deus, tal como Deus ama a esse homem. Temos outro versículo no mesmo livro, em Efésios capítulo 2, do 4 ao 5, versículo 4 ao 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui a minha versão, não sei se ali também diz: pela graça sois salvos. Deus, portanto, repetindo um bocadinho o que dizia anteriormente, esse amor que Deus concede aqui, esse amor e essa misericórdia, é para aqueles que ainda estavam mortos, mas foram vivificados. Portanto, atraídos e salvos por Deus. Daqui vendo, entendemos que aquele que é eleito é amado por Deus por esse amor ágape, esse amor infinito, incondicional. E Deus também põe esse amor nesse mesmo eleito, como diz em Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz o seguinte: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, no momento que o homem é chamado, é atraído e vivificado, quando ele nasce de novo e recebe o Espírito Santo, esse mesmo amor é derramado sobre essa pessoa. Sendo assim, o amor não vem, atenção, o amor não vem do homem, mas de Deus por meio do Espírito Santo, que habita no homem. E eu falei aqui em amor providencial e amor ágape, o amor salvífico, mas não temos aqui, ainda não expliquei nenhuma característica específica quanto a isso, quanto ao amor ágape. Portanto, vamos agora focar, e é a última passagem a qual eu indico, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Coríntios 13, 1 ao 7. Diz o seguinte: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ainda temos a primeira parte do versículo 8 que diz: o amor nunca falha. Paulo, quando escreve carta a Corinto, alertando que a igreja de Corinto na altura era uma igreja problemática, sendo um dos pontos não só a Santa Ceia, o que é retratado nos capítulos anteriores, como também os dons espirituais. Entendemos que o homem, quando convertido, recebe e é aplicado no convertido, no salvo, um dom de Deus. Um dos dons espirituais, que, se não estiver em erro, são 23. E quando Paulo trata acerca dos dons, ele fala e ele enumera e trata os dons, um a um, os principais, e eventualmente ele também fala na unidade dos membros do corpo, onde Cristo é a cabeça e a Igreja, os eleitos, são os membros do resto do corpo. E trata, havia a complicação então aqui com os dons e com a funcionalidade de cada pessoa dentro da Igreja, para a própria Igreja. Todos queriam ser olho, ou todos queriam ser ouvido, ou todos braços, ou todos perna, e Paulo alerta: todos não podem ser um só, porque o corpo ele tem várias funcionalidades e cada um tem a sua função. Cada elemento da Igreja tem a sua função. E com isso ele após isso, entra no capítulo 13 e o versículo 1 diz e alerta essa questão: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como uma tal caçoa ou como um sino que tino. Normalmente este versículo é tratado principalmente com o dom de línguas quanto ao meio pentecostal, que é para justificar o falar da língua dos anjos. E do outro lado da moeda temos nossa parte, os reformados, os protestantes, que tendem a dizer não são línguas idiomáticas. E muitas vezes existe uma grande discussão quanto a esse ponto. Mas Paulo não fala quanto a isso nesta passagem. Ele fala quanto ao amor. Porque se não houver amor em nós, não interessa se falarmos em outra língua que nós não entendemos da terra, o que acontecia na altura, ou que por acaso falássemos a língua dos anjos, que é o que Paulo aqui retrata, uma hipérbole. Se não tivermos amor em nós, somos como um metal que soa, como um sino que tine. Da nossa boca não sai palavra com sentido, se não tivermos amor. É o ponto principal que Paulo trata aqui neste versículo. E a seguir ainda trata, no versículo 2, que mesmo se tivesse o dom de profecia e conhecesse toda a ciência, todos os mistérios de Deus,
E a maior fé do mundo, se não tivesse amor, nada seria. Qualquer sacrifício, consoante nós vamos vendo aqui os versículos, qualquer sacrifício que Paulo fizesse, um deles sendo entregar o seu corpo e queimá-lo, se não tivesse amor, nada que ele fizesse serviria para fortalecer a igreja. E com isso entramos na lista do que é o amor, a evidência do amor. Nós aqui estamos a falar não do amor comum, mas o ágape. O amor, então, ele sofre, ama, não inveja, não trata com leviandade. Agora não sei o que quer dizer leviandade especificamente para me ajudar. Leviandade é sem importância. Okay. Sem importância. Não ensoberbece, não se porta com indecência e um dos fundamentais, e a meu ver, é o primeiro que demonstra que o homem tem amor. Não procura os seus próprios interesses. É o primeiro. Não se irrita, não suspeita mal. Não coopera com injustiça, mas com a verdade. O amor sofre, como crê, espera, suporta e nunca falha. Cristo é a definição perfeita deste amor. Quando Cristo se entrega, ou quando, mesmo antes dele ser preso, Cristo vai ao monte e ora 3 vezes a pedir ao Pai se não podia passar esse cálice dele, se teria que realmente morrer e passar por todo o sofrimento que passou. Não porque ele tivesse uma quebra desse amor, pelo contrário. Mas ele disse: seja feita a sua vontade. A vontade permaneceu e Cristo então foi preso, foi chibatado, açoitado e sofreu profundamente. É dito, segundo a história, que a chibata, ela não era uma simples chibata, mas ela continha nela mesma espinhos e ossos que, quando acertasse no corpo e puxasse, arrancasse a pele. Buscando aqui uma denominação, a Igreja Católica tem a imagem de Cristo na cruz. Aquilo, a imagem que todos nós vemos com as feridas, não demonstra 1% do aspecto de Cristo quando ele foi pregado na cruz. Porque se formos ligar os acontecimentos bíblicos com os históricos, as próprias chibatadas teriam-no posto totalmente em carne viva. E o próprio nervosismo de Cristo fez com que ele sangrasse sangue, suasse sangue. Nós temos a normalidade do nosso corpo suar, normalmente é água, mas ele suou sangue. Portanto, esse retrato que nós temos da Igreja Católica não chega nem perto ao estado em que Cristo estava. E onde eu quero chegar com isto é que, mesmo assim, Cristo manteve o seu amor por nós e fundiu esse amor segundo estas características que estão aqui apresentadas, segundo esta enumeração.
Ele morreu, não para seu bom proveito, pelo contrário, sofreu. E foi a pior morte que pudéssemos ter na história. Não para o seu proveito, mas para o proveito daquele que ainda era inimigo dele. Daquele que ainda vivia em pecado. Aquele que estava destinado e era unicamente merecedor da ira, do inferno perpétuo. Cristo chama-nos a ser santos como Ele é santo. Ser seus imitadores. E ao menos, sendo que eu digo que devemos tentar imitar esse amor. Imitar Cristo em todos os seus passos, incluindo este amor. O que tem as suas qualidades, as suas propriedades, as suas evidências enumeradas aqui no capítulo 13 da primeira carta a Coríntios. Pondo em prática, em primeiro lugar, o não buscar os nossos próprios interesses, mas o bem do outro. Eu citei esse momento da crucificação de Cristo, mas Cristo também deu um outro exemplo antes da ceia, quando Ele lava os pés a todos os discípulos, sendo que Ele era o Mestre e Ele deviam ser lavados os pés, mas Ele ajoelha-se e põe-se na posição mais funda, a posição mais baixa de escravo, e lavou os pés dos seus discípulos. E Ele deu isso como exemplo e disse: assim como eu fiz a vós, façam uns aos outros. Ou seja, não faremos, como disse e li anteriormente em Mateus capítulo 5, versículo 43, ama a teu amigo e aborrece o teu inimigo, mas façamos precisamente o que Cristo fez e o que Cristo dá como exemplo e como pedido. Amar os outros, assim como nós amamos nós mesmos. Resumindo, em nós, naquele que é salvo, habita um amor incondicional vindo do próprio Espírito Santo. Algo que muitas vezes falhamos. Eu trouxe precisamente este ponto porque é uma coisa que nós falhamos todos os dias. É amar incondicionalmente. É pôr esse mesmo amor de Cristo em prática nas nossas vidas. Que daqui em diante possamos fazer melhor, segundo o que é ensinado na santificação. E assim encerro a minha pregação. Curta, mas também porque iniciamos tarde. Amém, irmãos? Amém. Ele podia ter ido mais uns 30, 40 minutos, não é? Podia ter ido tranquilamente. Irmãos, estamos encerrando então mais um culto. E eu só quero... Vitor trouxe a imagem de Cristo na cruz, como figura do sofrimento de Cristo, e algo que é negligenciado por nós. E essa semana, por acaso, eu estava pesquisando sobre o flagelo de Cristo, mesmo uma coroa de espinhos que a gente vê e é vista nos filmes, nos desenhos infantis para ensinar a criança, é uma coroa redondinha, né? Assim que não era aquilo não.
Historicamente falando, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que o profeta Isaías desenha do sofrimento, fazendo menção à tradição judaica, no sentido da crucificação e do sofrimento que Cristo passou. Dentro da comunidade judaica tem uma linha de pensamento que são os tidos, entre aspas, aí, como judeus messiânicos, não é? Que é algo controverso, porque o judeu não considera o judeu messiânico o judeu mais. E o judeu messiânico não se considera cristão, mas judeu é uma confusão que eles criam. Mas essa linha de pensamento do judaísmo messiânico vai nos elucidar que esta coroa não era redondinha, ela era um chapéu de espinhos que era posto sobre a cabeça. Os espinhos pegavam toda a parte da cabeça aqui toda, de forma que puxavam para baixo aquilo. E aí, quando nós paramos para ver isso, nós começamos a imaginar os tamanhozinhos de espinhos que se enfiavam dentro da carne. E a cada passo aquilo ia. Então, quando a gente para olhar isso, o sofrimento de Cristo, entendemos que isso é no nosso lugar, é uma prova do amor de Deus por nós, nós devemos ser levados, compelidos ao desespero e depois à paz eterna com Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar então para encerrar? Senhor, nós ouvimos falar hoje sobre o seu amor para conosco, este amor ágape, este amor imerecido que nos alcançou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, este amor que foi derramado com eficácia pelos seus eleitos antes da fundação do mundo. Este amor que alcançou crentes do passado, do presente, e alcançará ainda crentes que hão de vir. Crentes estes que reunidos formam o seu corpo nesta terra, formam a igreja eleita do Senhor nesta terra. Crentes esses que defendem a verdade do Evangelho e levantam, ó Deus, o seu pendão guerra. Pai, que nós possamos, no decorrer desta semana, debruçarmos os nossos olhos em cima deste sacrifício, em cima deste derramar de amor, em cima, ó Deus, desta tua obra maravilhosa que nos alcançou. Não há prova de amor maior, ó Pai, do que o Calvário, do que a cruz, do que o seu Santo Filho sendo morto em nosso lugar. Ó Deus, que nós possamos, dia após dia, nos moldarmos, nos edificarmos, para que possamos, ó Deus, alcançar cada vez mais a santidade, para que nós possamos cada vez mais nos achegar à imagem deste amor e, olhando em nós, encontrar o teu Filho e este crucificado em prol dos nossos pecados. Que esta semana, ó Pai, seja uma semana abençoada, repleta de oportunidades para pregarmos, para anunciarmos o Senhor, repleta, ó Deus, de momentos de contrição de coração e de alma quebrantada perante o Senhor. Continue, Pai, nos guiando e nos levando dia após dia, para que o seu nome, a sua glória, o seu reino e a sua vontade sejam exaltados através do nosso exemplo e de quem nós somos nesta terra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Tenham uma excelente semana.